Olá, estudante, seja bem-vindo. Nessa videoaula vamos resolver algumas questões sobre física do concurso, na verdade, da Polícia Rodoviária Federal, tá? A prova foi aplicada no ano de 2019, portanto, se você quiser acompanhar a resolução com a prova na mão, não se esqueça de acessar o portal e baixar a prova, tá? Vamos iniciar, acompanhe a leitura comigo. A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5 m do solo. Nessa situação, um projétil de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo, com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar sobre o projétil. O deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10 joules. Então pause o vídeo e tente responder a questão. Esse tipo de questão nos traz muitos conceitos da física, tá? Por exemplo, velocidade escalar média, trajetórias dos movimentos uniformemente variados, tempo de queda, entre outras coisas, tá? Então vamos iniciar. Eu coloquei aqui a representação do problema que ocorre, então aqui está a arma que vai lançar um projétil que percorrerá uma distância de 50 metros a uma altura de 1,5 m para atingir um alvo cujo diâmetro é de 20 centímetros. Além disso, aqui estão outros dados como a distância, né, de 50 metros, que eu coloquei como ΔS, a altura H de 1,5 m, a massa do projétil de 15 gramas e a velocidade do projétil de 720 km por hora, tá? Todos esses dados você encontra no próprio enunciado da questão. Então vamos analisar agora os itens e julgá-los para que possamos responder de forma correta essas questões. Item 35. O deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Não, isso está errado, tá? Se você se recorda de algumas aulas sobre a composição desse tipo de movimento, a componente horizontal do corpo sempre está restrita ao movimento uniforme. E o movimento uniforme tem uma velocidade constante e a aceleração nula, igual a zero. Portanto, também não há forças. Você pode inferir isso também, tá? Por consequência. Então, se você abandona, tá, uma pedra de, sei lá, de alguma serra, se você lança ela com uma velocidade horizontal, ela fará este movimento aqui, basicamente. A composição horizontal do movimento, porque a pedra pode estar aqui, ela tem uma velocidade horizontal, vou chamar de VH, horizontal, e ela também tem uma velocidade vertical, que eu vou chamar de VV, tá? Só que a componente horizontal é restrita às equações de primeiro grau. O que são as equações de primeiro grau do movimento uniforme? Ora, primeiro e simples, a velocidade. Velocidade é o quanto você anda por intervalo de tempo, o famoso ΔS por ΔT. Você percebe que o tempo está restrito ao primeiro grau, tá? Assim como a distância. Abrindo esta fórmula, né, você percebe que a velocidade é a variação do espaço, que é o espaço final, menos o espaço inicial, isso é variação, sobre o intervalo de tempo que eu vou chamar de t. Então você chega em outra fórmula, passando o tempo, multiplicando e o S0 para lá, que fica positivo, você chega aqui S igual a S0 mais VT. Então a equação horária do movimento uniforme
está restrito a uma equação de primeiro grau do tempo e não de segundo grau. Quais seriam as equações de segundo grau? Aquela que você encontra no movimento uniformemente variado. S igual S0 mais V0, T mais AT ao quadrado sobre 2. Esta fórmula é a equação horária do movimento uniformemente variado. E você percebe que a velocidade horizontal está restrita a todas equações de primeiro grau e não de segundo. Portanto, o item 35 está errado. Vamos agora analisar o item 36. Na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Eu acho que talvez este item tenha causado mais confusão durante a prova entre os candidatos. Por quê? Você vai trabalhar as componentes do movimento aqui, tá? Bom, lembra que eu falei anteriormente que a componente horizontal deste movimento está restrita ao movimento uniforme? Portanto, eu vou colocar a fórmula aqui na lousa. E nós vamos substituir aqui a distância, que é o ΔS, de 50 metros, a velocidade de 720 km por hora e encontrar o tempo. Mas, antes de colocar a velocidade como 720 km por hora, você precisa fazer uma transformação, tá? Para você achar o tempo aqui em segundos, você precisa que a velocidade esteja em metro por segundo. E para você transformar uma velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então você vai pegar este valor, dividir por 3,6 e você encontrará a velocidade em metros por segundo. Isso vai resultar em 200 metros por segundo. Esta é a velocidade do Sistema Internacional de Medidas do projétil. Então você pega a velocidade e joga na fórmula. 200 igual a distância que o projétil percorrerá, ou seja, 50 metros, e você vai encontrar o intervalo de tempo. Você pode cancelar este zero com este zero, você vai chegar aí que o ΔT é 5 por 20. Simplificando esta razão por 5, você fica com 1 quarto. Isso dá 0,25 segundos. Então, o que este valor representa para nós? Que o projétil levará 0,25 segundos para atingir o alvo. E por que você precisa fazer esta análise? Porque você vai utilizar este tempo para saber o quanto o projétil cai. Com base no quê? Com base na componente vertical do movimento, por meio da equação horária do movimento uniformemente variado. Só para introduzir este assunto, imagine aqui, a título de exemplo, que nós temos uma arma, representada pela minha mão, e esta caneta. Se eu soltá-la ao mesmo tempo em que atiro, é óbvio que a distância em que eles cairão ao chão será diferente. Mas uma coisa é constante: o tempo de queda. Por quê? Porque o tempo de queda depende apenas da altura, não depende da velocidade horizontal. Então você quer dizer então que se eu atirar ao mesmo tempo que solta essa caneta, a bala que está praticamente 200 metros por segundo e a caneta que está verticalmente a 0 metros por segundo cairão ao chão ao mesmo tempo? Sim. E por quê? Porque estão submetidos à mesma aceleração gravitacional. O tempo de queda, ele depende, como eu falei, da altura e também da gravidade. Eu coloquei a altura porque nós controlamos a altura em que iremos soltar ou atirar, mas nós não podemos controlar cotidianamente aqui o valor da aceleração da gravidade. Então, basicamente é isso que essa questão nos traz implicitamente. Então, eu vou colocar a fórmula na lousa da equação horária do movimento uniformemente variado, que é a componente vertical do movimento, uma vez que a aceleração da gravidade age sobre o movimento, para que nós possamos ver qual é a altura, com base neste tempo, que o projétil terá quando ele atingir ou não o alvo. O que nós sabemos é que para ele percorrer 50 metros, ele gasta 0,25 segundos, tá?
mas nós não sabemos qual é a altura em que ele vai chegar até essa distância. O projétil pode atingir o alvo em 0,25 segundos, ou ele pode inclusive cair em 0,25 segundos. O tempo de queda não vai ser esse, tá? Se você calcular o tempo de queda deste projétil, você vai ver que você vai chegar em aproximadamente ali 0,6 segundos. Então significa que este não pode ser o tempo de queda, mas nós não sabemos se ele vai realmente atingir o alvo ou se ele vai dar uma caidinha por causa da componente vertical. Então esta aqui é a equação horária do movimento uniformemente variado e nós vamos fazer algumas manipulações para encontrar o que? A altura. Como eu estou analisando a componente vertical, se eu passar este S0 negativo, você chega em S menos S0 igual V0t. Como é a componente vertical, eu repito isso para você não se confundir, a velocidade inicial vertical dele é quanto? É zero. Então isso aqui cai fora do cálculo, é zero. Então S menos S0 é igual a quê? A aceleração da gravidade, que eu vou colocar em módulo, e ele diz que é 9,8, tá? Toma cuidado com isso. O tempo ao quadrado sobre 2. S menos S0, como estamos falando de componente vertical, é a altura. Então, a fórmula que está na lousa é representada pelo tempo e pela altura, basicamente, tá? 9,8 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado é esse cara aqui, 0,25 ao quadrado sobre 2. Fazendo este cálculo aqui, você chega em QH, tá? E eu estou analisando o que? A altura em relação ao ponto inicial do tiro, né? Ou seja, da altura de 1,5 metro, que eu coloco essa altura, tá? Isso é igual a aproximadamente, se você fazer este cálculo, 0,3, o que? Metros. Sistema internacional. Que é igual a 30 centímetros. E este dado aqui responde este item. Por quê? Porque, basicamente, o alvo e o projétil estão inicialmente na mesma altura. Se em 0,25, que é o tempo que o projétil chega aqui, ele está a uma altura de 30 centímetros a menos de 1,5 metro, tá? Isso significa que ele está na altura de 1,2 metros, ok? Só que, então, ele cai, esta medida aqui é o quanto ele cai em relação a 1,5 metro. Só que o diâmetro do alvo é de 20 centímetros. Se ele cai 30, significa que ele saiu completamente do alvo. Ele está 10 centímetros mais abaixo do que ele deveria estar para atingir o alvo. Então, como ele não atinge o alvo, este item 36 também está errado. Vamos analisar então agora o item 37. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10 joules. Então este item aqui cobra qual é o trabalho realizado para que o projétil caia até o solo, tá? Ele diz aqui o trabalho realizado pela força gravitacional. Bom, mais ou menos, né? A gravidade é uma aceleração, não uma força. A força que age sobre o projétil é a força peso. Então o que você precisa calcular, eu imagino aqui, né, embora não concorde, é o trabalho da força peso. De forma geral, gente, o trabalho, tá, é igual a força que age sobre o corpo vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Como o projétil cai na vertical e a força também está na vertical, nós temos um ângulo igual a zero. E cosseno de zero é 1. Então, o cosseno aqui não vai fazer diferença. Então, o trabalho da força peso. Que força que é? Peso, M vezes G.
vezes o deslocamento na vertical. Então esse trabalho vai ser igual à massa do projétil. Não coloque 15 gramas, porque não é 15 gramas. 15 gramas é 15 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Vezes. Por que eu ressalto isso? Porque para você achar em joule a energia necessária para que o projétil caia até o solo, você precisa trabalhar no sistema internacional, que em física é quilogramas, tá? A gravidade, que é 9,8, ele colocou isso no exercício, metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, que é de 1,5 metro. Multiplicando todos esses termos, você chega que o trabalho, aqui neste caso, ele é aproximadamente 0,2 joules, que é maior que 0,1. E por isso, o item 37 é certo, correto. Espero ter ajudado e contribuído com os seus estudos. Se você gostou deste vídeo, se inscreve aí no canal e deixe o seu like, tá? Muito obrigado e até a próxima.